Aprenda uma nova língua, talvez volte a estudar. Tome mais banho de chuva, deixe a vida lhe banhar. Pule muros e barreiras, crie novas brincadeiras. É preciso mudar. Eu trago essa poesia, esse trecho, porque minha vida foi feita por muitas mudanças. Eu nasci no interior do Rio Grande do Norte, na cidade de São José de Mipibu, nos anos 60. E naquela modelo de sociedade, no interior do Nordeste, nós vivíamos uma sociedade patriarcal, sexista. Então nós tínhamos poucas opções de carreiras. E aí eu lembro a Bell Hooks, no seu livro que ela cita, Aprendendo a Transgredir, né? A Bell Hooks diz, ela abre aspas, no Sul, na época do Apartheid, as meninas negras trabalhadoras só tinham 3 opções de carreiras. Podíamos casar, podíamos trabalhar como domésticas e podíamos nos tornar professoras de escola, fecha aspas. Eu decidi, como a Bell Hooks, ser professora. Mas eu queria ser professora para viver uma docência que era resistência, uma docência diferente. E eu tive que aprender a desobedecer. Daí a primeira a desobedecer foi a minha mãe. Porque minha mãe dizia, eu tinha 3 irmãs, que nós mulheres não precisávamos ir à escola. Nós só tínhamos que aprender os serviços domésticos e ficar em casa e cuidar da casa e casar. E aí eu falei com uma vizinha e pedi para a minha vizinha me matricular, porque eu queria ser professora e eu queria estudar. E aí fiz um acordo com minha mãe, um combinado, que eu iria estudar, mas iria fazer todos os serviços da casa e que eu daria conta dos 2. E aí eu comecei a estudar. Eu dava aula para os vizinhos, porque desde pequenas eu já alfabetizava aqueles que não sabiam ler e escrever, né? Porque desde pequena eu já vinha exercitando essa docência. E fui dar aula, quando eu estava ainda no ensino médio, fui dar aula no Instituto Pio XII, na minha cidade, São José de Mipibu, lá no Rio Grande do Norte, como professora de educação infantil auxiliar. Não tinha formação do magistério. E aí me inscrevi no Logos 2, um programa do governo federal à distância, que formava professores. E aí me formei professora no magistério à distância. Fiquei 5 anos realizando o sonho de ser professora. Mas eu sonhava, queria ir mais além. Eu não queria só o magistério, eu queria ir à universidade. E aí fui para Recife, onde me inscrevi na Faculdade de Ciências Humanas de Olinda, FACHO, no vestibular para licenciatura em Letras e Língua Portuguesa. Fui aprovada e aí comecei a estudar em 89. Nessa época foi um motivo de orgulho para mim, porque era meu sonho, que eu achava que nunca iria realizar, né? Muito humilde, que minha mãe dizia que eu não precisava estudar e eu entrei na universidade. Então foi motivo de orgulho para mim e para toda a família. Porque dos meus 5 irmãos, eu fui a única que entrei à universidade. E meus irmãos sequer terminaram o fundamental. Meus pais são analfabetos. Então foi muito orgulho, foi uma vitória eu ter entrado na universidade. Mesmo sendo uma universidade privada. Porque pública eu não consegui. Você vê que a gente permanece com esse distanciamento da universidade, né? Do ingresso à universidade. E aí lá em Recife eu comecei a trabalhar como alfabetizadora numa escola privada. Até 91, casei. E aí, achando que estava feliz na universidade, realizei um sonho, decidi casar com um militar. E vim para Manaus, tranquei a faculdade, pedi demissão do emprego e vim para Manaus. Fiquei 3 anos com a faculdade trancada. E aí decidi voltar para a luta. É preciso mudar, preciso voltar para a universidade. Volto para a universidade para concluir o meu curso em letras na UFAM. E aí fiz concurso para CEMED, SEDUC, passei. Comecei como professora de língua portuguesa no ensino médio na SEDUC e do fundamental na CEMED.
E começo também numa escola privada como professora de língua portuguesa aqui em Manaus. Estou há 34 anos, sou amazonense de coração, apaixonada pelo Amazonas. Nessa escola, quando eu começo como professora, e lá na minha cidade, eu sempre fui muito conteudista, muito formal, vivia uma teoria muito tradicional, muito fechada. E aí começo nessa, reproduzindo esse currículo conteudista, formal, doutrinário. Eu tinha excesso em disciplina. E por ser tão ditadora, tão rígida, eu fui convidada a ser gestora dessa escola privada, porque eu era o modelo de professora. E continuo com essa teoria tradicional, que afasta os alunos, que exclui, que não trabalha as diferenças. E aí assumo a Escola Valdir Garcia em 2005, essa escola pública, encontro um grupo de pais que me apresentam um outro modo de ser e fazer educação. Eu conheço a educação integral, não a de tempo, a concepção da educação integral, que vê o sujeito na sua integralidade, na dimensão social, emocional, física, cultural e política. E esses pais queriam resgatar o significado, resgatar essa escola pública numa gestão democrática e participativa. E aí a gente começa com as famílias, toda a escola a estudar, e aí eu comecei a aprender. E aí eu lembro do Rubem Alves, quando ele diz, é preciso desaprender para aprender de novo. Eu tenho que raspar as tintas com que me pintaram, recuperar sentidos. E aí Lúcia foi recuperando os sentidos, foi raspando essas tintas com que me pintaram lá no passado. Eu fui rompendo com essa gestão disciplinadora, verticalizada, ditatorial, voltada totalmente para a pedagogia do silêncio, onde todos que tinham que andar em fila, todos tinham que obedecer, e eu mandava, eu era autoridade e todos obedeciam. E eu achava que era respeito. Descobri que não, era medo. E aí eu começo a romper e começam as mudanças, junto com toda a escola, porque a gente começa a estudar junto, a ressignificar essa formação continuada. E a gente começa a aprender a fazer, aprender a conhecer, aprender a conviver. E a gente vai vendo que escola, ela tem que ser diferente, é preciso mudar a escola, é preciso mudar a estrutura da escola. Nós precisamos de uma gestão democrática, participativa, a gente precisa de uma pedagogia de escuta. E aí a gente traz 4 pilares para essa formação continuada, que é a empatia, trabalho em equipe, criatividade e protagonismo. E é nesse fazer coletivo, um ao lado do outro, com relações horizontais, um de mãos dadas com o outro, nessa rede de apoio, famílias, comunidade, estudantes, funcionários e toda uma sociedade, porque a gente começa a trabalhar com a intersetorialidade, é buscar toda a sociedade para buscar estratégias para melhorar a educação. E é nesse coletivo que a gente começa a ir ressignificando essa formação, o currículo, a romper com esse currículo doutrinário, a gente constrói uma mandala curricular, a gente ressignifica a avaliação, a escola rompe com a avaliação tradicional, que nesse modelo, essa escola, no ano de 2007, teve 20 alunos que abandonaram a escola, 112 alunos reprovados. É uma escola que exclui. E aí a gente começa a mudar, a repensar esse modelo de escola, a trazer práticas inovadoras. E a gente, no coletivo, a gente cria as assembleias, porque começa a ter escuta. Todas as decisões da escola passam a ser com a participação de todos os atores educacionais. E a gente vai se inspirando no nosso mestre Paulo Freire,
com a pedagogia do oprimido, que foi uma das nossas tertúlias, estudo, onde ele diz: educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, e as pessoas transformam o mundo. Então é acreditando no Paulo Freire, é trazendo essa educação compartilhada, que a gente traz as tutorias, grupos de responsabilidade, roteiros de estudo, é respeitando o tempo e o ritmo de cada criança, é respeitando essa singularidade, essa pluralidade cultural. Não dá para a gente ter uma escola, todas as escolas serem iguais, é preciso romper com a padronização. Escola é pluralidade cultural. As escolas, elas estão em diferentes territórios. Esse território precisa ser trazido para a escola, precisa se explorar esses territórios. É preciso a gente contextualizar isso no currículo, os saberes de território, para que essa escola seja inclusiva, para que a gente viva a equidade, para que se trabalhe as diferenças. Então, essa escola hoje, a Valdir Garcia, é uma escola referência em inclusão, em equidade. É uma escola que há 10 anos não tem abandono, não tem reprovação. A primeira avaliação externa, que foi 3.9, depois 3.7 e 3.5, hoje é 8.1 na escola Valdir Garcia. E vivendo uma gestão muito diferente. É uma escola que rompeu com a avaliação tradicional, uma escola que não reprova ninguém. Lá a gente estuda para a vida, e é uma escola que estuda junto, porque a escola boa é a escola que ensina, escola que aprende. A escola precisa ensinar a pensar e precisa aprender também a pensar. Essa escola que é a escola ideal, é a escola que nós queremos, que temos que ter. Porque mudar a escola é melhorar a educação, é transformar vidas. E a Valdir Garcia vem fazendo essa diferença na vida das crianças, na vida das famílias. É uma escola que nós quebramos os muros invisíveis. Uma escola onde todos podem entrar, todos podem sair qualquer hora. Uma escola flexível, uma escola que aprendeu a romper com a burocratização, com a padronização, que a gente vive relações horizontais. Nós estamos um ao lado do outro, dando as mãos, se ajudando, estimulando a cultura colaborativa, rompendo com a competição nas escolas. Nós queremos uma escola solidária. Chega de uma escola solitária. É preciso darmos as mãos, é preciso estarmos juntos, é preciso rever esse conceito de escola. Escola é lugar onde se faz amizade, onde se faz amigos. Escola não é só paredes, muros, salas, conceitos, programas, horários. É sobretudo gente que aprende, gente que estuda, gente que se conhece, que se alegra, se estima. Paulo Freire. É preciso mudar a escola, que a gente mude esse conceito de escola, porque é mudando a escola que nós vamos mudar a vida de muita gente. Mudar a escola é melhorar a educação, é transformar vidas, que a gente possa mudar as nossas escolas. É preciso mudar.